Graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração. Amém? Glória ao nosso Deus, né? Depois de um tempo tão agradável de expressão, de adoração ao nosso Deus, né? Deus seja louvado em nome de Jesus. Deus seja louvado pela sua vida também. Alegra o nosso coração poder estar junto com você, Igreja do Senhor. Isso tem um valor muito especial para o Senhor, tem um valor muito especial ao nosso coração também, estar com você aqui. Então, que Deus te abençoe grandemente, né? Temos um encontro marcado com o Senhor, né? O Senhor está em todo momento, em todo lugar, mas nós muitas vezes estamos distraídos na nossa vida. E aqui a gente decidiu, né, concentrar as nossas atenções completamente ao nosso Senhor e em expressão de adoração ao nome dele. Amém? Eu quero orar com você, né? Eu não sei como é que está, como é que foi a sua semana, né? Eu não sei como é que está o seu coração, se você está cheio de alegria por conquistas dessa semana. Eu não sei se você está com demandas desta semana que estão deixando o teu coração um pouco apreensivo e você está nesse momento carecendo da intervenção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então eu quero orar com você, quero conversar com o Senhor, é aquele que tem esse poder, né, para nos tranquilizar, para preparar, afofar o nosso coração para que a gente possa receber a sua palavra. Baixe sua cabeça, em nome de Jesus. Como é que está lá, na sua casa? Como é que está com a tua família? Você saiu de casa com um cenário onde as pessoas que ficaram com a paz no seu coração? Ou você não está muito satisfeito, quem sabe, em voltar para aquele lugar? Às vezes acontece esse tipo de coisa. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a orar por isso. Colocar diante do Senhor sua família. Você é aquele que está pensando, meu Deus, o domingo está terminando, amanhã eu tenho que voltar para aquele trabalho que eu já não suporto mais. Está deixando teu coração ansioso também, inquieto? Você precisa também orar ao Senhor. Você está passando por uma situação, ao chegar na sua casa, você vai deparar com alguém que está doente, que precisa de cuidados e que você já não sabe mais o que vai acontecer no dia de amanhã. Preciso orar ao Senhor, em nome de Jesus. Você é aquele que está concluindo o seu ano de estudo e você sabe que ficaram algumas pendências nesse ano e isso também está te deixando insatisfeito, que isso está gerando até um desconforto financeiro para você, que vai ter que pagar novos módulos e você não sabe como é que isso vai se processar. Você também deve colocar essas coisas diante do Senhor. A sua própria saúde está precisando de intervenção. A sua saúde espiritual está precisando do cuidado do Senhor. Você precisa orar. Eu preciso orar. E eu convido você a fazer um movimento um pouco diferente agora à noite, que é dobrar o seu joelho se você está em uma dessas condições ou alguma outra condição que você precisa da intervenção do Senhor. Dobra o teu joelho, em nome de Jesus. Colocando diante do Senhor a sua confiança diante dele, a sua demonstração de que você é dependente e que você precisa da intervenção dele em áreas da sua vida. E deposite ao Senhor. Quero deixar alguns segundos para você fazer a sua oração, você colocar diante do Senhor a sua demanda e logo após estarei orando com você também. Santo e eterno Deus, estamos aqui, Senhor, prostrados diante do Senhor. Alguns irmãos dobraram seus joelhos, não diante de um culto apenas como algo instituído, não como um ritual, mas como uma expressão de confiança no Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. E ao ajoelhar, nós assumimos diante do Senhor nossa incapacidade para gerir as áreas da nossa vida e que carecemos da tua intervenção. Então, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor, Pai, cada situação que os meus irmãos e irmãs estão passando e que precisam da tua graça e do teu cuidado. Que a tua mão forte, poderosa, que a unção do Senhor esteja agindo nestas coisas e que nós possamos, ó Deus,
alegrar o nosso coração no Senhor, não nas circunstâncias, em nome de Jesus. Para que a cada momento, a cada vitória, nós possamos celebrar o Teu nome. E a cada momento que o Senhor nos disser, espere, não é o momento que nós possamos nos alegrar no Teu nome. E que a cada não vindo do Senhor, nós possamos nos alegrar no Teu nome. E que quando recebermos aquilo que vem das Tuas mãos, seja o que for, que nós possamos, a Deus, exaltar ao Senhor e ter a consciência de que o Senhor está conosco. Não nos abandone. Tem cuidado de nós. Por isso nós Te adoramos e por isso colocamos nossas orações aqui dependentes. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido irmão, querida irmã, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus em poder aliviar os nossos corações na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, verso 1 ao 15. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque viram os sinais que ele operava nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando-se então os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, partiu à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Vamos mais uma vez orar, agradecendo agora pela leitura. Baixe sua fronte. Pai eterno, que coisa boa, que passagem maravilhosa, e que administrar ao nosso coração nesta noite, nos dando norte, para que continuemos avançando enquanto filhos do Senhor, da maneira que alegra o teu coração, que traz relevância para a nossa vida neste tempo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não faz parte da mensagem, mas é interessante como o texto sagrado tem umas palavras, né, que elas são colocadas aqui propositalmente, claro, né? Percebendo Jesus que estava prestes a ser proclamado rei, retirou-se sozinho novamente e foi para o monte, né? Ele foi orar ali para devolver toda a glória daquilo que ele havia feito ao Pai, né? Ele devolvendo a glória ao Senhor. Mas no momento que o procuram, depois do seu tempo de oração, para entregá-lo, para ser crucificado pelos nossos pecados, ele não foge. Ele fica ali e paga o preço necessário para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância, né? O texto sagrado, eu digo aos irmãos, se Deus lhe chama
Se Deus chamar você ao ministério, se Deus te chamar ao ministério da palavra, se Deus te chamar para ser um missionário, é claro que essa aqui é uma das menores porções da nossa vida, a parte da ministração. Mas é uma das que eu quero dizer a você, nunca vai lhe preocupar. O conteúdo da palavra de Deus para você ministrar à igreja do Senhor nunca irá lhe faltar, porque é preciso dosar para não exagerar de tanto conteúdo que se renova a cada momento da palavra de Deus. Então, não se preocupe com isso, né? Aconteceu com um jovem missionário, né, que ele meio equivocado, né, achou que o chamado dele era missionário, ficou muito empolgado e foi para o campo. Daí ele chegou lá, deu 1 mês e meio, ele ligou para a junta e falou assim: ó, o seguinte, eu já preguei tudo que eu sabia, o que eu faço aqui agora? O pessoal da junta falou: volta embora, menino, que você não entendeu nada. Acontece também, mas quando você, de fato, ama a palavra de Deus e Deus lhe chama para a ministração da palavra, você tem conteúdo, este é o seu menor problema, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Eu gosto de algumas vezes dar esse relato aos irmãos, porque é realmente algo sobrenatural. Enfim, pois bem, irmãos, nós temos aqui uma passagem, que é uma passagem que é citada nos 4 evangelhos. E falei aos irmãos já, sempre que um texto está registrado nos 4 evangelhos, aquilo foi um valor muito importante a todos os evangelistas e escritores, a todos os discípulos e aqueles que vieram depois como discípulos, como é o caso de Lucas, que faz o registro, né, do livro de Lucas, né, e também de Atos. Então, estes livros, quando eles trazem a mesma passagem, há algo sendo dito para você e para mim. Aquilo foi importante, ressaltou os olhos dos 4 autores bíblicos. O que isso significa? Que aquilo é importante. Tem um princípio importante aqui, ressaltado pelos 4. Como cada autor do texto sagrado, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles tem uma tônica, né? Para João, Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo ele é o Deus que celebra com o homem. Então ele é um livro muito cheio de celebração. Em Marcos você vê um traço do servo sofredor, né, muito forte lá. Então cada um deles traz um traço da pessoa do Cristo, né? E isso está na sua teologia. Então quando os 4 resolvem falar da mesma coisa, algo precioso está ali naquele texto que interessa a todos nós. Por favor, só não confundam. Toda a Bíblia Sagrada é útil, né, para o nosso desenvolvimento espiritual, mas quando uma passagem é repetida, tem um valor teológico profundo para a nossa vida. E é o caso desta passagem aqui, onde nós vamos, né, falar, né, da provisão nas mãos de um guri, usando aqui até um termo paranaense, né, o guri, o piá, é mais piá aqui, né? Mas guri também a gente usa, os gaúchos também usam muito, né, o termo guri, mas a provisão que vem da mão de um guri. E propositalmente, neste mês que nós estamos falando, né, sobre estes improváveis nas mãos de Deus, são as nossas crianças. Ele foi mais um homem, um menino, né, que foi usado pelo Senhor ali dentro das suas limitações, e algo muito especial aconteceu. E isso fala ao meu coração, fala certamente ao seu coração também, ministra ao nosso coração princípios para a nossa vida cristã. O texto em si, a tônica tem a ver com fé, a tônica tem a ver com provisão, a tônica sempre, sempre, sempre é de Jesus. Tudo na Bíblia, né, faz referência a Jesus Cristo, nosso Senhor. É dele, por ele e para ele. Mas temos homens e mulheres que foram usados e que remetem, né, a nossa atenção a Cristo. E não foi diferente com esse menino que nem nome tem, mas que algumas versões trazem rapaz, né, menino. No seu original grego, ali é um menininho, né, um jovem rapaz, assim, algo, irmãos, aí de 14, quem sabe a 16 anos aproximadamente, né? Alguém que não tinha relevância social naquele tempo para ser citado, nem mesmo no seu nome. E esse é o menino que é usado pelo Senhor, e usado por um outro rapaz também, né, um outro discípulo,
que é conhecido como o discípulo dos bastidores, que é André. E é por este texto que ele é conhecido por isso, né? Como aquele que aparentemente, enquanto Jesus estava lá discutindo com Filipe, daí Filipe, como é que nós vamos fazer? Enquanto Filipe estava justificando a sua impossibilidade, né, ele diz, Senhor, nem que a gente tivesse 200 denários. Quanto valia um denário? A mão de obra de um trabalhador braçal, tá? Então vamos lá, né? Um trabalhador braçal te paga 80, né? Aí vamos lá, te paga R$80, né? Para você trabalhar o dia aqui. É pegado, rapaz, 8 horas aqui. Não, vamos lá, estou precisando, né? Então 80. Mais ou menos nós estamos falando que seria necessário para alimentar aquele povo 10 a 13 mil reais. Porque eram 5 mil pessoas, 5 mil perto de 5 mil homens. Quando a Bíblia fala homens, ela caprichosamente está dizendo que eles contaram o público masculino mesmo, mas significa que tinha mais o quê? Provavelmente mulheres e crianças também. Então, irmãos, é aproximadamente aqui um povo, né, de 10 a 15 mil pessoas também. Era bastante gente, criança e tudo mais. E Jesus estava preocupado com a provisão deles também. Então, por isso que ele diz, olha, nem com 200 denários. Eu achei que eles estavam com a bolsa bem recheadinha, né? Ó, a gente tem 200 mil denários aqui, mas não tem onde comprar. Não, não foi isso. Ó, nem que tivesse. Se a gente tivesse, ia dar um pouquinho para cada um. Não ia ser suficiente, Jesus. Então, ele revela com riqueza de detalhes o que não era possível se fazer e não o que era possível fazer. E quando chega André com esse menininho, né, com 5 pães e 2 peixes, André diz, ó, Jesus, seguinte, acho que para nós a gente se vira. É que a gente meio que dá um jeito aqui, né, mas para esse povo, o que é isso aqui, perto daquilo, né? Um apresenta uma cifra da impossibilidade, o outro apresenta, olha, tem isso aqui, mas não dá para fazer nada, né? Mas o menino, de bom grado, pega o que ele tem e vai até ao Senhor Jesus. E aí eu escrevi ali me demorou mais que o sermão, mas eu escrevi um poeminha aqui, irmãos, que fala desse princípio e algumas aplicaçõezinhas aqui, algumas reflexões que eu queria fazer com você, de maneira que é uma paráfrase, né, e um poeminha, que eu queria que você prestasse atenção, que ele vai colaborar também com a mensagem, com essa introdução, ok? Que menino será esse? Foi o nome desta reflexão e poeminha, né? No meio de um dilema e grande comoção, Jesus contempla a multidão e fica preocupado com a sua provisão. Ele testa Filipe, onde conseguiremos pão? Filipe afirma o óbvio, nem com 200 denários vamos alimentar essa multidão. Ao afirmar essa quantia, Filipe está dizendo, teríamos que ter 10 a 13 mil em mãos, e ainda assim seria pouco. Mas Jesus falou essas coisas, na verdade, para testar seus discípulos, sua consciência, sua generosidade. Eis que André surge e apresenta um rapaz com 5 pães e 2 peixes, é isso que ele traz. Mas o que essa quantia é capaz? Confesso a vocês que eu comecei a viajar um pouco, imaginando, quem sabe, esse garoto sendo um daqueles dos quais disse, deixai vir a mim, não os impeçais. Quem sabe essa criança, vendo Jesus novamente, lembrou daquele que o acolhera contente em seu colo, complacente. Por isso parou para observar curiosamente aquele amável rabi que dizia veemente e corajosamente. De todos ali, quem sabe ele era o mais tranquilo, pois ele tinha provisão, tinha peixe, tinha pão, o que mais lhe faltava então? Mas apesar da tenra idade, ele aprendeu um valor que muitos, até em senilidade, ainda não compreenderam. O que temos como provisão, na realidade, é pouco, ou nada, se preso na nossa mão, ou eu diria, no coração.
mas disposto nas mãos de Jesus, torna-se milagre. O milagre da multiplicação. É piedade real, é amor em ação. E assim, o rapaz anônimo, normal, foi usado de maneira sobrenatural. O texto não fala de talento, nem do seu nome, apenas narra um fato. Seus pães e peixes estavam disponíveis na mão daquele que tem poder de alimentar, tanto forte quanto fraco, o rico, o pobre, o sábio, o insensato. Que menino é esse? Ele provou que Jesus não precisa do nosso recurso em abundância, basta dispor a ele, até as mazelas ele transforma em coisas belas. Belas que nos encantam, mas também sede e fome suplantam. Deixando um legado aos que nesse tempo se dispõem de bom grado se submeter como discípulos ao seu mestre amado. Este menino inspira os nossos corações, apesar de nem mesmo o seu nome estar citado nas Escrituras. E algumas coisas ele fez, e que tocam o nosso coração, e que nos levam a refletir sobre as crianças e a sua presença no reino de Deus. As crianças e a sua presença na Igreja Batista Jardim Maracanã. E a importância delas na nossa vida, no nosso coração. E também a importância que nós, como igreja, precisamos ter, entendendo aquilo que foi dito pela irmã Elaine aqui, que eles não são o futuro da nossa igreja, eles são o presente. Sempre falamos disso, a irmã Roselma fala disso. Isso devemos gravar na nossa mente, irmãos. Porque se falarmos que as crianças são o futuro, uma hora a gente vai ter que ver o que faz com elas, né? Agora, quando entendemos que elas são o presente da nossa igreja, nós atuamos agora, neste momento. E o que esse menino então fez e que chama a nossa atenção? Primeira coisa, ele estava presente com o povo de Deus, ouvindo Jesus. Estava presente, ouvindo a Jesus. Irmãos, uma criança, né? Eu não sei, tem várias versões que se imaginam, né? É que ele talvez estivesse com o seu lanchinho, ou estivesse indo para casa levar e para ouvir, tem muitas possibilidades, né? Mas o fato é que ele estava ali, ouvindo a Cristo, mesmo num cenário adverso, onde não tinha recurso, não tinha para onde ir para comprar as coisas, mas ele estava lá. Então, irmãos, o primeiro valor que eu vejo na vida desse menino, que está aqui nas entrelinhas, ele estava lá ouvindo. E nós também precisamos estar presentes, em comunhão com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Você e eu precisamos também disso. Abra lá a sua Bíblia, Atos 2:42. Olha o que a palavra do Senhor diz para a gente. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e nas orações. Então, essa é uma das coisas importantes, né? Perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão. O que é isso? Comunhão santa. Você e eu precisamos da comunhão com o Senhor através da sua igreja, do seu povo aqui na face da terra. Hebreus 10:25 também nos diz o quê? Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Não deixemos de congregar, como é costume, prática de alguns, né? Mas, pelo contrário, animemos uns aos outros. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. E o dia se aproxima a cada instante, né? Hoje está mais próxima a vinda de Jesus do que estava no passado. Você e eu não devemos deixar de congregar. E eu compartilho desde que eu descobri isso. O texto fala, né? Para a gente admoestar uns aos outros, né? Exortar uns aos outros. O que isso significa? Que esse aqui não é um ambiente apenas do churrasco, né, do nosso futebol, coisas gostosas que a gente faz, né, da gente partilhar lanche ou brincar o término aqui uns com os outros. Glória a Deus por tudo isso, demonstra que a gente tem prazer um no outro. Mas, irmãos, o texto diz que esse ambiente é propício para ensinar uns aos outros, exortar uns aos outros. Nós precisamos disso, irmãos. A gente precisa, de fato, fazer valer aquela oração que é feita aqui pelos ministros de louvor e pelo pastor ou por quem abre o culto.
Senhor, que nós saímos aqui diferentes da maneira que nós entramos, né? A gente fala muito isso e até cantamos, né, hoje isso, como uma declaração de algo real. Diferente hoje é o meu coração, né? Porque Cristo mudou o meu viver. Que declaração poderosa! O ambiente da comunhão nos proporciona isso. E ele estava lá. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é o ambiente, irmãos, de ministração. Esse é o ambiente de você aprender a respeito da palavra de Deus. Ensinando a guardar. Então você recebe e você ensina. Pelo período da manhã, uma querida irmã que chegou aqui com sede, né, irmã Neiva, né? Neiva, né? Neuza, a irmã Neuza, né? Eu vou falar porque ela vai ser testemunho público dela aqui, sem o menor constrangimento, mas ela falando a cada momento, a cada copo d'água, né, Paty? A gente vai ali, ela tem alguma coisa para contar das descobertas dela na caminhada do discipulado. E, irmãos, você e eu precisamos de novos convertidos. Você e eu precisamos de pessoas em contato com o primeiro amor. Sabia disso? A gente precisa, aquilo nos retroalimenta e dá sentido, significado à nossa caminhada cristã. Eu não quis interromper de manhã, a aula estava muito boa, mas eu estava pensando numa coisa muito importante, um valor, uma chave espiritual para nós. Por que a gente tem dificuldade às vezes para orar? Por que a gente tem dificuldade, às vezes, para instituir de fato um momento devocional na nossa vida? Você vai entender, é uma chave espiritual para você guardar em seu coração. Não guardar, aliás, colocar em prática. Irmãos, nós podemos pegar um manual do nosso carro e decorar ele. Você pode entrar no carro, né, e falar ali, né, ali para alguém assim, olha, seguinte, me mostra aí tudo. Olha, isso aqui é o câmbio, embreagem, freio, né, também aqui, tal, acelerador. Ó, esse aqui é o volante, né? E é isso aí. Você já leu todo o manual, você já conhece, né, todo o processo, que cada coisa funciona, cinto de segurança, tudo mais. Então é isso aí, queridão. Toca o barco. Pode ir, né? Irmãos, só vai haver uma consciência real sobre a importância da oração, sobre a importância da palavra na nossa vida, a partir do momento que a gente pegar essa direção e decidir caminhar com Cristo e olhar para as pessoas. Você não vai conseguir fazer isso por você mesmo e pela sua disciplina. Você vai buscar o Senhor em oração, porque quem você ama, você já não sabe mais o que fazer para ajudar. E você não tem alternativa a não ser dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, o que eu faço por esse meu amigo? Eu não consigo fazer mais nada, eu não tenho tempo, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais criatividade para dar ideia para ele. Senhor, o que eu faço? Você só tem um recurso, orar. E ele chega e fala um monte de besteira para você. Fala, meu Deus do céu, como é que eu vou falar que ele está errado? Senhor, eu preciso conhecer a tua palavra. Irmãos, é nos colocando nos ambientes de necessidade que a gente vai ver a carência que nós temos de orar e conhecer a palavra de Deus. Por nós mesmos não precisa. Você já tem sua formação, você já tem sua casinha, você já tem seu emprego, parte de vocês estão com os filhos criados. Graças a Deus. Você não precisa tanto assim de Jesus mais. Aqui. Mas quando nós nos envolvemos com a carência da vida e olhamos o cenário do mundo que a gente está vivendo nos dias de hoje, não tem como viver nesse mundo sem a gente falar, Senhor, eu preciso conversar com o Senhor sobre essas coisas. Eu não dou conta. Porque você se colocou num ambiente onde orar e conhecer a palavra de Deus é necessário. Billy Graham disse algo que eu já falei a vocês aqui. 80% do que a igreja faz hoje no mundo não precisaria do Espírito Santo para fazer. 80% do que a igreja faz hoje no mundo não precisa da ação do Espírito Santo para fazer. Na igreja primitiva,
80% do que a igreja fazia não haveria a menor condição de ter sido feito sem a ação do Espírito Santo na vida da igreja. É sério? É muito sério isso. Então, queridos irmãos, é por isso nós precisamos estar envolvidos com o povo de Deus no deleite, na hora também, né, do churrasco de linguiça com vinagrete, né, irmão Paulo? Meu Deus do céu, que bênção esse negócio. Mas é também na hora difícil, na hora ruim, na hora que as pessoas não têm mais recursos, onde nós vamos aprender que nós somos dependentes da palavra e da oração e da comunhão. Irmãos, isso é uma coisa que esse menino fez, ele estava lá. Você está presente? Você está se dispondo? Tua vida está disposta ao Senhor? Para a comunhão? Estou falando de comunhão. E receber e ministrar na vida do outro. Nem é tão complicado assim. Essa predisposição ela já existe em você, ou para você isso já é complicado? Segundo ponto desse menino aqui, irmãos, ele tinha os pães e peixe, mas em torno de 13 mil pessoas não tinham. Nem Jesus e nem os seus discípulos, diga-se de passagem. Irmãos, vai ter momentos que você não vai ter o pão e nem o peixe. Então, você tem que ser humilde para admitir que você precisa ser alimentado. Esse menino tinha os pães e peixes, mas ele dispôs àqueles que não tinham. E os discípulos e o próprio Cristo dão graças e repartem daquilo que nem mesmo eles têm. Parte do que a gente vai avançar e vencer enquanto irmãos não está vinculado com o que sobra em nós, né? Mas o que nos falta, que Jesus completa e que a gente transborda. Tem sentido para você isso, em nome de Jesus? Amém? Nos falta, Jesus nos completa e o que ele completa de nós transborda. Então já não somos mais nós, é algo da essência do Espírito de Deus em nossa vida que ministra na vida do outro. E com isso a humildade é ressaltada, porque a gente sabe que não fomos nós mesmos, e a glória de Deus é manifesta. E Deus age. 1 Reis 17:9. Levanta-te, vai a Serepta. Eis que ordenei ali uma viúva que te sustente. Profeta, um dos mais cheios de milagre e poder do texto sagrado, né? Elias. Está lá, ora ao Senhor, vou orar e não vai chover, né? Todo cheio de autoridade. Ora e realmente não chove mais. E aí ele é alimentado, né, pelas aves que o Senhor manda, ele bebe de um córrego, o córrego seca. E os aves já não vêm mais. E agora ele está carente, um homem de Deus. E o Senhor manda ele ser alimentado lá por uma viúva. Às vezes você não vai ter o pão. E é por isso que a sua igreja está aqui. Para orar por você. Para ser canal de bênção na sua vida. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhosa. Porque esses lugares mudam entre nós. Eu já dependi da igreja. Muitas vezes. Hoje a igreja me abençoa com uma côngrua, uma doação, um munus, né, para que eu possa desenvolver o ministério com maior tranquilidade. A igreja faz isso comigo, mas já houve momentos em que nem esse valor era suficiente, irmãos. Eu já tive almoço na nossa igreja que, somando toda a minha família, dava 80. Eu não tinha 30. Fui chorar no banheiro da igreja. Senhor, sou pastor da igreja. Não, tem que inventar um compromisso? Não pode, é mentira. E aí um irmão da igreja falou, pastor, é o seguinte, tá tudo certo aqui, tá? Só ficar, só almoçar. Ah, meu irmão, obrigado. Dentre outras, né, ações de amor, de carinho da igreja, que compartilho com a maior tranquilidade a vocês. Por quê? Eu também, né, por muitas vezes abençoei a igreja, muitas, mas já fui abençoado por elas outras muitas vezes. Mas eu precisei exercer a minha humildade e reconhecer. Quando eu cheguei na igreja, aqui irmãos, me permita, eu acho que vale a pena. Quando eu cheguei na igreja, eu estava com um salário bem alto no meu trabalho.
fruto de uma bonificação. E o salário pequenininho, mas a bonificação era 60% do meu salário. Então, irmãos, é realmente assim algo abençoador, perto de 10 salários mínimos. E aí, cheguei aqui na igreja, o que eu pensei? Eu vou abrir mão do munus pastoral, vou abrir mão da côngrua e vou solicitar à igreja que contrate outros 2 pastores, semi-integral. E aí eles vão, né, me ajudar, né, e eu todo com a minha ideia aqui. E não parece uma boa ideia? Você está suprido já, né? Vamos lá. Irmãos, eu já comuniquei a tesoureira, a irmã Nilza, falei assim, ó, é o seguinte, vou agir assim, vou fazer assim, assim, só estou pensando, vamos desenhar essa ideia aí, né? Tal. E aí, beleza, vamos lá, né? Buscar alguém, tal, pensando nisso, planejar, né, para que a igreja tivesse mais recursos. Irmãos, 1 mês e meio depois, cortaram meu bônus, perdi 60% do meu salário. Cartões de crédito, né, ali de 10 mil reais, a prestação do meu Cobalt saudoso, né, 1,3 por mês. E aí, irmãos, 60% a menos do salário ali no bolso. Daí eu falei assim, pois é, agora a coisa meio que complicou, né? Irmãos, o céu foi uma coisa de fazer negociação com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, dentre outros mas. E ali que foi uma coisa doida. Até a prestação da minha casa que era baixa. Eu tinha um projeto lá que você podia pedir para ficar 5 meses sem pagar. Eu falei, é agora que eu entro com esse processo. E entrei, enfim, foi um momento muito delicado. E foi neste momento que aconteceu isso que eu lhe contei. De não ter, muitas vezes, para almoço da minha família aqui na igreja. E a igreja supriu, me assistiu. O Senhor cuidou, né, no momento em que eu não tinha de onde tirar. Então, assim como Elias. Filipenses 4,12, eu sei o que é estar abatido, também sei o que é ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído. O apóstolo Paulo dizendo, eu sei tudo. Sei passar prosperidade, sei passar carência. O Senhor é o Senhor do meu coração e Ele vai me sustentar. E vamos embora. Precisar construir tenda? Eu construo. Vai limitar o meu tempo para ministrar o evangelho para vocês. Vou fazer o quê? Vocês não estão contribuindo? Então tá bom. Eu faço tenda, mas não havendo a necessidade, eu vou ministrar a palavra, e assim ele seguiu, sabendo atuar em todos os momentos. Nós devemos estar preparados quando nos faltar pão e peixe também, contando com o Senhor e com a sua família. João 21:9, ao saltarem na terra, viram ali brasas e peixe, postos em cima delas, né? E pão. É um dos textos mais lindos do texto sagrado. Aqui muitas coisas acontecem, né? O fato de Jesus caprichosamente, né, chamar os discípulos e depois de uma pesca ali, sob a sua orientação, uma pesca bem conduzida, ele pergunta a eles, Jesus está com pão e peixes, né? Peixe da brasa ali, o pãozinho do lado, e Jesus, e aí? Pegaram alguma coisa? Tragam aí, para a gente comer juntos. E olha o capricho do Senhor, o Criador do céu e da terra, de todas as coisas, né? O Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está dizendo que aquilo que você tem, Ele quer compartilhar com o que Ele tem. A comunhão do Senhor com os seus discípulos, ele tinha seus pães, mas ele quer compartilhar o dele, e é o que o texto diz, que ele repartiu com ele aquilo que ele estava fazendo nos versos seguintes. Isso é maravilhoso, irmãos, é tremendo, né? Mostrando que o próprio Cristo, que não precisaria, faz questão de participar das nossas coisas. Não fique preocupado com o quanto de recurso você tem, mas sim com a alegria a qual você dispõe o seu recurso ao Senhor. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. A alegria envolvida no processo em entregar. E por fim, meus irmãos, então, né, nós vimos aqui, nem sempre teremos os peixes e pães em nossas mãos, às vezes seremos alimentados. E a Bíblia dá uma ordem para isso, né? Que nós deveríamos sim cuidar dos nossos familiares e dos domésticos na fé. Então, existe até uma palavra bíblica da importância de a gente cuidar uns dos outros prioritariamente. Então, não dá para olhar os irmãos nas suas carências, os irmãos olharem para mim, minhas carências, e a gente pensar
lá na esquina de alguém que está lá. Essa pessoa também terá a sua vez, mas há uma prioridade no reino dos domésticos da fé. E vejo isso até por um motivo óbvio, para que aqueles que vêm não digam, como é que ele vai cuidar de mim? Eles não cuidam nem deles próprios. Tem lógica, inclusive, nisso, por isso que o evangelho é maravilhoso. E por fim, irmãos, jamais deixe de dispor os seus pães e peixes, por mais que pareçam poucos. Marcos 12, 44. Vamos ler juntos? Todos deram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. O texto é um corte do texto da senhora, né, da viúva que oferta, segundo Cristo, o seu tudo. Eram poucos centavos, mas era o seu tudo. Irmãos, neste tempo de questionamentos tão grandes, né, sobre finanças, dízimos, tal, que isso acontece, né, ainda nos dias de hoje, mas, como disse um pastor, acontece por aqueles que já são mesquinhos. Né? Quem quer questionar já é mesquinho, já nem dê. Né? Porque se já quer questionar, está indisposto a dar. Né? O professor hoje falou uma coisa legal na EBD, ele disse assim, né, que a preocupação não é, será que isso é pecado? Não é a nossa pergunta mais. A pergunta, será que é pecado? É uma pergunta de quem quer ir no limite do que pode fazer num ato, vou desagradar a Deus ou não, né? Não é essa a pergunta. Vou me lascar se eu fizer ou não, né? Agora, a pergunta correta é, isso agrada ou desagrada ao Senhor? Essa é a pergunta de adorador, né? Não interessa se o mundo diz que é certo ou errado, se é legal ou é ilegal. A pergunta não é se o meu pastor diz, isso aí até não, cá entre nós, numa boa, segue lá. Não, o que interessa é o Senhor dizendo. O coração dele se alegra ou não com isso que você vai fazer? Essa deve ser a nossa pergunta, né? Irmãos, essa senhora, ela chega lá e pensa comigo, gente. João Batista estava lá no deserto, porque ele deveria ser o sacerdote, né? Mãe e pai de linha sacerdotal. Era ele que deveria ser o sumo sacerdote. Ele não é. Por quê? Por política dentro da igreja, tá? Já fica a hashtag a dica para você, tá bom? Política dentro da igreja. Estavam ali sumos sacerdotes indicados pelo império, tá? Eles que estavam lá tomando conta, né? Anás, Caifás, aquele povo lá. E João Batista, então, está lá. Então, gente, essa religião está corrompida. Essa igreja ela está corrompida nos seus propósitos, tanto que ela passa a perseguir o próprio Salvador da humanidade. Mais grave que isso, Jesus nasce, irmãos. Eu fiquei, meu irmão, chocado quando eu vi isso. Jesus nasce, Herodes manda buscar quem? Manda buscar os mestres. Escuta, tem alguma coisa sobre o nascimento do Cristo, a estrela e tal? Sim, ele haveria de nascer, assim. Irmãos, eles dão toda a dica para ele do como a profecia iria acontecer. Ao invés de ser os primeiros interessados no processo do cumprimento da profecia, eles orientam Herodes e somem do cenário. Porque o que está instituído, eles não querem perder. Essa é a igreja que Jesus herda. O filme antigo já, irmãos, bem antigo, eu já falei dele aqui algumas vezes, com Antônio Bandeiras, né? Já está numa fase que já, na época todo mundo já sabia. Hoje, se falar para jovem, nem sabe que é esse cabra, né? Já foi o Zorro, mais velho ainda, né? Agora, enfim, misericórdia. Irmãos, esse filme chama-se O Corpo, tá? É antigo, mas vale a pena você assistir, porque revela algumas coisas. É bem antigo, tá? Você vai achar, acho que até no YouTube de graça. No filme O Corpo, Antônio Bandeiras é um padre que se afastou da batina, foi ser um agente, não sei se da CIA, do FBI, não sei, e ele volta a assumir o ministério como padre. Mas, pelo seu conhecimento em pesquisa, eles o colocam para descobrir se um corpo que foi achado lá em Jerusalém era o corpo de Jesus.
todas as evidências mostram que Jesus foi encontrado, seu corpo foi encontrado. E colocam ele para fazer a investigação. É muito interessante o filme. Mas tem uma frase nesse filme muito interessante também. Está lá um padre falando com uma das maiores referências dentro da igreja. Perguntando, bispo, não sei o que ele é. Bispo, me diga uma coisa, será que é o corpo do mestre? Olha o que ele responde. A igreja tem problemas mais sérios que este para resolver. Espera aí. Se acha o corpo de Cristo, o cristianismo, na sua essência, acabou. Porque é o fato da ressurreição que nos faz crer que ele tem poder para nos sustentar, inclusive depois da morte. É o milagre da ressurreição. Se o corpo é encontrado, o cristianismo é uma farsa. A igreja tem problemas mais sérios que estes para resolver, mostrando o quanto a igreja, como instituição política, estava mais forte do que a própria igreja espiritual de Jesus Cristo. Este é o cenário que essa senhora chega. O que você diria a ela? Nem dê, boba. Eles são tudo uns ladrão. Safados, desculpem o termo. Nem dê. Mas Jesus compreende algo. Ela não estava entregando aquela instituição. Ela estava expressando adoração ao seu Senhor no ato de entregar. 2 Coríntios 9:7, reforça o que já falamos. Cada um contribua segundo o propor no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Lucas 6:38, dai e vos será dado, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e vos deitarão no regaço. Dê e vos será dado. O texto em si, ele está falando sobre relacionamentos, tá? Não está falando sobre finanças, mas nós entendemos que é assim também. E quando eu li esse texto também, eu vi num momento de ofertório alguém falando desse texto. Eu falei, o que seria isso, né? Aí ele explicou, que é aquilo, que você vai colocar alguma coisa no ambiente, especialmente quando são cereais, você vai colocar, quando você dá aquela batidinha, chacoalhada, não abaixa um pouquinho, colocou, não entrou, não foi tudo ainda, cabe mais, Você pega, vai dar uma chacoalhadinha, se der uma batida, então, assenta ainda mais. Então, o que estava cheio, de repente liberou um tamanho desse, um espaço desse tamanho, não é? Cabe mais, Cabe mais. É isso que o Senhor está falando, Que no ato de dar, nós recebemos também. Mas essa medida não é qualquer medida. Não é aquela de chegar no tanque, que é automático só? Não. Pode forçar aí que vai mais uns 3 litros aí, Não é só o da pistola do automático. Segue. O Senhor, quando recebe da nossa parte, como expressão de adoração a Ele, nossos dons, talentos, dispostos a Ele, e também nossos recursos, o texto nos diz que Ele faz com que recebamos, medida, sacudida, recalcada, transbordante, cheia de verdade, porque nós dispomos a Ele, como esse menino fez, e foi o que ele provou, vendo aquele pouco recurso transformado em grande recurso para alimentar as multidões e realizar um dos milagres mais lindos que o Senhor realizou. Como está a nossa vida em relação a esta comunhão com o povo de Deus, priorizar os atos de alimento da palavra, vida devocional, oração? Como é que está a nossa vida em relação à humildade e reconhecer que nós precisamos de socorro do Senhor? Às vezes vindo da mão dos nossos irmãos, às vezes vindo de gente de fora. Mas que nós somos carentes, ou nós ainda estamos presos em nossa soberba e não estamos aceitando a mão que Deus estende para nós, porque não, isso eu não faço, isso eu não gosto, isso eu não recebo. E também lembrando que aquilo que recebemos por propósito. Você é crente? Você é salvo por Jesus? Então tudo que você tem por propósito glorificar ao Senhor, atender aos pequeninos do Senhor, expandir a obra de Deus na face da terra. Tudo que você tem. E quanto mais recurso você tiver, esse recurso Deus cobrará de você.
É o que a parábola dos talentos nos mostra. Tá? Um recebe 5, outro 2, outro 1. E ele está mostrando que nenhum deles ficou isento de prestar conta dos seus talentos. Tudo que Deus me dá e te dá tem por propósito glorificar o nome dele na face da terra. É para o seu deleite, é para o seu conforto, sem dúvida, mas jamais substituindo aquilo que Deus tem para fazer na terra. Se você tem recursos, Deus lhe deu para você usá-lo para o louvor da sua glória, que transcende a Igreja Batista Jardim Maracanã. Em nome de Jesus. E foi o que esse menino também fez. Essas são as lições que esse menino sem nome ministra ao meu coração, ao seu coração. Eu quero orar com você, em nome de Jesus, mais uma vez. Baixe sua fronte mais uma vez. Como é que tem sido a vida comunitária para você? Como é que tem sido o ato de se alimentar da palavra de Deus, ouvir, mas não só ouvir e crescer intelectualmente com a palavra, mas passar pelo processo de transformação? Tem sido uma prioridade para você? Dizer, Senhor, eu quero aplicar isso na minha vida verdadeiramente. Você precisa do socorro do Senhor nessa área, em nome de Jesus? Fale com Deus. Peça a Ele. Você é aquele que está passando por as suas demandas, não compartilha com seus irmãos, não pede oração, não entende que Deus quer fazer algo na sua vida, e quando você passa sozinho, tanto a derrota quanto a vitória, só você contempla. Mas quando você envolve seus irmãos, e a vitória vem, todos nós vencemos juntos com você, e o nome do Senhor é exaltado. Entre 10, 20, 30, 40, 100 pessoas. E aquilo que Deus fez na sua vida serve de testemunho na vida de muitas pessoas. E pode consolar muito mais. Por isso que Deus quer que você compartilhe. Claro, querido. Eu sei que você sabe, há demandas da sua vida que você precisa de alguém de confiança. São coisas mais sérias. Nossa igreja tem espaço para isso. Celebrando a restauração. Nós temos um pacto aqui de sigilo das informações. Mas se é algo que você está pleiteando e que você sabe que seus irmãos podem saber, compartilhe. E nós vamos pelejar com você diante do Senhor. Exercite a humildade. E Deus vai fazer esse vaso vazio transbordar. Jamais deixe de dispor seus poucos pães e peixes para que Deus faça um milagre. Ah, mas é pouco talento, é pouco tempo, é pouco dinheiro. É pouca instrução. Não se preocupe, consagre. Esse menino não falou, ele só dispôs, ele estava lá. E Deus usou. Deus quer te usar também, em nome de Jesus. Consagre-se ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus eterno, nós estamos aqui enquanto igreja do Senhor, aprendendo um valor com este menino. E que o Senhor me abençoe e abençoe os meus irmãos. Amarmos a vida congregacional, aprender a receber ministração do Senhor, que o Senhor nos ajude a entender o momento de privação, onde o pão nos falta, para que possamos receber em humildade aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E ajuda-nos, Deus, também, a cada instante, dispor ao Senhor pães, peixes, para o louvor da Tua glória e para auxiliar os pequeninos do Senhor, nossos irmãos que têm carências, que eles possam ser assistidos. E que o Senhor possa fazer com que essa medida seja sacudida, vai transbordante, para nos suprir, também para que a gente continue sendo um canal da bênção do Senhor para a tua casa de oração e para aqueles que o Senhor direciona para cá. Essa é a nossa oração, dependentes do Senhor. Nos ajuda nisso, em nome do Senhor. E que agora, Senhor, que estamos nos despedindo, que a graça, a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, o povo de Deus, aqui e em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Ore entregando o seu culto ao Senhor. Desejamos a você uma semana excelente debaixo da graça do nosso Deus.